Olá amigos, o sedã francês estava disponível com motores a gasolina e um turbodiesel. O motor básico era o 1,6 a gasolina com 110 cavalos-vapor. Marcado com o índice TU5JP4. Junto com ele, foram oferecidos motores mais modernos de 1,6 litros, naturalmente aspirados, 120 cavalos-vapor, e turboalimentados THP, 150 cavalos-vapor. Ambas as unidades foram desenvolvidas em conjunto com a BMW e pertencem à série Prince. O TU5 básico é um veterano com um design muito confiável, que remonta a meados dos anos 80. Em 2014, foi substituído por uma versão atualizada do SE5, complementada por um sistema de comando de válvulas variável. Como resultado, a potência aumentou para 115 cavalos-vapor. A transmissão de distribuição de ambos os motores é acionada por correia. Deve ser trocado após 100 mil km. Após 50 a 100 mil km, o termostato pode emperrar ou vazar. Infelizmente, a aliança franco-alemã foi um fracasso. Tanto o motor EP6C naturalmente aspirado quanto o motor EP6C-DT turboalimentado causaram muitas preocupações aos proprietários. Ambas as unidades possuem acionamento por corrente de distribuição projetada para toda a vida útil do motor. Mas, na realidade, a corrente teve que ser trocada após 60 a 100 mil km. Outro ponto fraco comum é o termostato, que teve que ser atualizado após 100 mil km. Em breve a bomba do líquido refrigerante poderá vazar. Depois de 50 a 100 mil km, muitas vezes tivemos que lidar com vazamentos de óleo. Por exemplo, a tampa da válvula empenou ou as vedações do virabrequim perderam o aperto. Além disso, no 1,6 TNR, o óleo poderia vazar por baixo do tubo que fornece lubrificante para a turbina e por baixo da junta da carcaça do filtro de óleo. A bomba injetora contava apenas com 1,6 TNR, já que a única era com injeção direta de combustível. A bomba muitas vezes ficava inutilizável após 60 a 120 mil km. Às vezes, o turboalimentador também falhava. No 1,6 EP6C, após 60 a 100 mil km, a válvula solenoide de distribuição de gás começou a apresentar mau funcionamento periodicamente. Os motores a gasolina da família Prince costumam sofrer queimaduras de óleo após 80 a 150 mil km. Normalmente é possível refriar o apetite substituindo a válvula de ventilação do cárter. No 1,6 THP ela é montada com a tampa da válvula, e substituindo as vedações da haste da válvula. Como último recurso, você deve recorrer à substituição dos anéis de pistão presos. Com a reestilização de 2017, o EP6C de 120 cavalos desapareceu da lista de disponíveis e o motor turbo foi atualizado. O índice deste último mudou para EP6FDT. A quilometragem dos veículos reformados ainda é curta, por isso é muito cedo para avaliar objetivamente como a modernização afetou a fiabilidade. O turbodiesel 1,6 HDI DV6CM possui 8 válvulas e uma única árvore de cames, que é acionada por uma correia dentada. Sua substituição é prescrita após 180 mil km, mas os mecânicos recomendam a atualização da correia após 100 a 120 mil km. O turbodiesel é um dos motores sem problemas e pode facilmente atingir 250 a 350 mil km sem os primeiros grandes gastos. Em seguida, os injetores de combustível podem precisar de atenção. Até então, os proprietários tinham que limpar a fuligem da válvula USR, trocar o sensor de pressão no trilho de combustível ou o relé da ventoinha de refrigeração do motor. Os suportes de qualquer uma das unidades de potência do Peugeot 408 podem esgotar-se após 60 a 100 mil km, aparecem batidas e vibrações. A caixa de velocidades manual é uma unidade fiável. A embreagem costuma durar mais de 100 a 150 mil km. Mas às vezes ele tinha que ser substituído mais cedo devido ao desgaste prematuro do rolamento de desengate, da bucha-guia do eixo piloto e do garfo. Após 100 mil km, em vários casos foi necessária a troca do cilindro escravo ou mestre da embreagem. A nova transmissão automática ET8 de 4 velocidades é baseada no design do familiar AL4. Os componentes foram redesenhados e um conversor de torque ZF foi instalado. A modernização provavelmente foi bem sucedida. De qualquer forma, não há menção a uma antepara inicial. No entanto, os proprietários continuaram a reclamar dos choques durante a troca. Portanto, como antes, foi necessário trocar as válvulas solenoides em outro intervalo de 60 a 120 mil km. Outros decidiram apertar os parafusos do corpo da válvula, que estavam soltos. Alguns proprietários tiveram que lidar com um vazamento no retentor de óleo do conversor de torque.
O Aisin AT6i de 6 velocidades, como esperado, revelou-se mais durável. Não houve incidentes com ele. No final das contas, após o facelift no verão de 2017, o fabricante abandonou o uso do AT8 em favor de uma caixa japonesa. De uma forma ou de outra, ambas as máquinas automáticas precisam atualizar regularmente o fluido de transmissão, uma vez a cada 60.000 km. Após 70 a 120.000 km, os rolamentos externos do eixo de transmissão direito podem tornar-se barulhentos. A suspensão do Peugeot 408 tem um design clássico, suportes Massey Pearson na frente e uma barra semi-independente na traseira. A direção usa direção hidráulica e eletrohidráulica. Apesar da distância ao solo relativamente elevada, o sedã não tem medo de rolar e é bastante preciso nas curvas. No entanto, os rolos ainda são perceptíveis. Mas a intensidade energética e o curso da suspensão permitem que você não tenha medo das estradas da periferia. Os rolamentos das rodas dianteiras desgastam-se após 60 a 100.000 km. Os amortecedores dianteiros com suportes durarão o mesmo tempo e os amortecedores traseiros durarão mais de 100 a 150.000 km. Em breve será a vez dos blocos silenciosos das alavancas dianteiras. Os blocos silenciosos do feixe traseiro geralmente duram muito mais. Mas as juntas esféricas estão esgotadas em torno de 50 a 100.000 km. A cremalheira da direção pode vazar ou bater após 120 a 150.000 km. Após 150.000 km, os cabos do freio de estacionamento deverão ser substituídos. A capa protetora quebra, a umidade entra e os cabos ficam presos no frio. A carroceria do Peugeot 408 está bem protegida da corrosão. O que a ferrugem definitivamente não ameaça são os paralamas dianteiros, que são feitos de plástico. Muitas vezes, os proprietários tiveram que consertar a destruição espontânea do plástico do suporte superior do farol. Com o tempo, a fiação dentro da corrugação protetora que conecta a carroceria e a tampa do porta-malas é interrompida. Como resultado, a fechadura do porta-malas para de funcionar e as luzes da tampa se apagam. A drenagem mal-sucedida das portas traseiras leva à contaminação da drenagem e ao acúmulo de água em seu interior. Depois de passar de 50 a 100.000 km, os limitadores de abertura das portas começam a clicar. A essa altura, aparecem sinais de desgaste no volante, o couro e o cromo das inserções estão desgastados. Após 100 a 150.000 km, a embreagem de avanço do gerador pode falhar e, após 200.000 km, o próprio gerador pode falhar. Após 100.000 km, os piscas param de acender de vez em quando. Você precisará desmontar e limpar os contatos do interruptor da coluna de direção. Um pouco mais tarde, o radiador do aquecedor pode falhar. Devido ao entupimento dos dutos, a eficiência do aquecedor diminui. Algumas pessoas conseguem reanimar o radiador após a lavagem. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.